Sentar, obrigado, queridos. Oh, glória a Deus. Sabe, eu quero começar a mensagem desse culto pegando um gancho aqui da mensagem que eu preguei na semana passada, no culto da noite, onde eu falei sobre o poder curador da alegria. E se você não estava aqui por alguma situação, foi impedido de estar aqui, eu incentivo, recomendo fortemente que você vá para o nosso canal do YouTube lá e procure essa mensagem, né? O poder curador da alegria. E eu sei que isso vai te abençoar muito, porque a palavra de Deus, né? Ela é remédio para as nossas vidas. E eu quero citar alguns textos que eu citei naquela mensagem, depois eu entro no tema de hoje. E lá em Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz assim, Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E esse mesmo texto, na versão da Bíblia Mensagem, diz que o coração alegre faz bem à saúde. Olha a importância do seu coração estar cheio da alegria do Senhor. O coração alegre faz bem à saúde, enquanto a tristeza esgota as forças. Sabe, se esse texto está dizendo que o coração alegre faz bem à saúde, isso também nos aponta algumas coisas. Como por exemplo, eu não estou falando contra isso, não é, entenda o que eu vou dizer. Eu simplesmente estou dizendo que não adianta ir para a academia ou tomar um monte de suplementos e permanecer com o coração amargurado. Ir para a academia é uma bênção, tomar suplemento é uma bênção, mas o que vai resolver a sua vida de fato é se a presença de Deus entrar no seu coração e você receber uma transformação de dentro para fora. Um coração que está liberto da amargura, do ressentimento, de mágoas e de falta de perdão. Sabe que tem coisas que só Jesus, Ele pode resolver na nossa vida. Sabe, eu descobri ao longo da minha jornada com o Senhor, que existem coisas que a força do nosso braço não vai conseguir. A tentativa do homem não vai ter êxito em algumas coisas. Existem coisas que somente o Senhor pode resolver. Sabe, e Jesus, Ele resolve qualquer bagunça por dentro, desde que a gente deixe Ele entrar no nosso coração. Sabe, lá em Apocalipse tem um texto que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu ali entrarei. Aqui está fazendo uma alusão à presença do Espírito Santo, o Espírito de Cristo em nós, sabe, e o Senhor, Ele vem habitar em nós por meio do seu Espírito, para primeiro resolver as coisas dentro de nós, arrumar a bagunça dentro de nós. Sabe, a minha vida antes de Jesus era uma bagunça total, mas a maior bagunça não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Mas quando Jesus entrou na minha vida, então a transformação começou aqui dentro e afetou tudo que estava à minha volta. Sabe, eu declaro isso sobre a sua vida, a presença de Deus resolvendo coisas dentro de você por esses dias. Sabe, lugares secretos que talvez estavam inacessíveis ao Senhor, porque não foi dado a Ele a liberdade, que o Senhor encontre em você uma disposição, uma liberdade de acessar o seu coração em áreas que até hoje talvez o Senhor não pôde acessar. Sabe, é assim que o Senhor trabalha dentro de nós. Sabe, e o coração alegre fala disso, dessa alegria por dentro que é independente de como as coisas estão por fora. Ou seja, é uma alegria que não é circunstancial. Eu não estou alegre porque algo bom aconteceu, eu estou alegre porque a alegria do Espírito Santo está dentro de mim. Sabe, não é baseada em coisas externas, é uma alegria sobrenatural gerada pelo próprio Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração. E a verdade é que, biblicamente falando, existe uma única tristeza boa. Sabe, toda vez que a gente fala de tristeza, a gente pensa em algo ruim, e de fato é ruim, mas existe uma única tristeza boa, biblicamente falando, é a tristeza segundo Deus, a qual produz arrependimento. E esse texto está em 2 Coríntios 7,10, que diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Eu não sei se você já esteve em algum culto aonde você ouviu uma palavra e aquilo gerou um desconforto por dentro. Você já era salvo, você já tinha o seu nome escrito no livro da vida, mas aquilo que você ouviu mexeu você por dentro, de certa forma deixou desconfortável, até entristecido por dentro. Mas foi justamente isso que era o propósito divino de mudar as coisas dentro de você, porque uma tristeza segundo Deus, ela nos empurra para um caminho, nos conduz a um caminho de arrependimento. E o texto diz o seguinte:
Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, é uma tristeza, segundo Deus, que não traz dano sobre nossas vidas, mas continua dizendo, mas a tristeza do mundo, perceba que ele fala da tristeza segundo Deus, e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é a única que é benéfica, porque produz arrependimento, nos conduz para um caminho de acerto, mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Até aqui eu peguei aspectos da mensagem de domingo de noite, mas eu não sei se você já parou para pensar, que com tanto entretenimento disponível hoje, mesmo assim, muitos estão mentalmente tristes e doentes. Eu não sei se você lembra da sua época de infância, talvez quem tem aí de 40 para mais, como eu, que já passei da marca dos 50, na minha época não havia muitas opções de divertimento. Na minha época você ia para o campo jogar bolita. Quem é dessa época? Os mais novos nem sabem o que é isso. Bolita, o que é isso? É de passar no pão? Não sabe o que é. A gente ia para o rio tomar banho de rio. Esse era o nosso divertimento, tomar banho de rio, jogar bolita, jogar bola, brincar de arco e flecha. Não havia muito entretenimento, basicamente eram os mesmos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a estação mudou, a era é outra, e hoje existe muito entretenimento no mundo, mas mesmo assim muitos estão mentalmente tristes e doentes. Na minha época não havia adolescente tentando suicídio. Na minha época não tinha tanto espírito de morte rondando as famílias. Agora, estamos vivendo um tempo onde o entretenimento foi multiplicado absurdamente. As crianças acordam pela manhã já querendo o celular dos pais. Agora, nunca antes na história houveram tantas pessoas, mesmo com tanto entretenimento, mentalmente tristes e doentes. Sabe, e o interessante é que o maior índice de pessoas com pensamentos suicidas e que tentam contra a sua própria vida está diretamente ligado à faixa etária que mais se expõe a conteúdos de entretenimento na internet. Como pode isso? Com tantas opções, sabe, o entretenimento está a um clique do acesso, e mesmo assim, tantos males, tantas mazelas tocando as pessoas. A resposta é simples, são entretenimentos segundo o mundo. A resposta é muito simples. Nós acabamos de ler um texto que afirma que a tristeza do mundo, ela produz morte. As pessoas passam horas tentando se distrair, mas elas não mudam algo que só o Espírito Santo pode mudar dentro delas. E essa tristeza do mundo, ela produz morte. O texto que nós lemos antes, naquela versão mais contemporânea, diz que a tristeza, segundo o mundo, ela esgota as nossas forças. Agora, o bom é saber que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, é uma alegria que procede do Espírito Santo em nós. Sabe, queridos, nós precisamos entender a estratégia do diabo, porque o diabo não muda. Pense, sabe, em alguém que não é criativo, é o diabo. Suas estratégias não mudam, mas ao mesmo tempo que o diabo não é criativo, tem crente que está, sabe, assim, totalmente aleatório ao que o diabo está fazendo. E a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar os seus ardis, os seus intentos ou os seus planos. Não devemos negligenciar que ainda temos um inimigo. E o diabo, ele é o nosso inimigo. E não podemos negar que o tempo todo ele está criando situações para nos enredar. E como eu falei antes, a estratégia do diabo, ela não mudou. Ele veio para roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. Eu sei que nós estamos na época da modernidade. Hoje todo mundo se locomove através de Uber. Mas houve uma época que não existia isso. E as pessoas que não tinham seu próprio veículo, elas dependiam de carona de alguém, ou dependiam do busão mesmo, né? Pegar o ônibus. E elas iam para um determinado ponto, elas não estavam vendo o ônibus, mas esperavam porque sabiam que ele ia passar. Está comigo?
Eu estou usando o exemplo natural para explicar coisas espirituais. Ninguém ia para um ponto de ônibus se não tivesse certeza de que mais cedo ou mais tarde ele passaria por ali. Porque eu estou trazendo esse exemplo natural para explicar algo espiritual. Porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, esperando quem possa tragar. E se ele está esperando, é porque em algum momento, algum crente desavisado e vacilão vai dar mole, e ele vai ser tragado pelo diabo. O diabo não está esperando, sabe, com dúvida de que em algum momento vai vacilar. Não. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Não seja um crente vacilão. Quem é um crente vacilão? É aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo. É aquele que vem no domingo e está levantando as mãozinhas de jacaré para cima, está dando rajada de língua estranha, e depois sai do culto e vai assistir pornografia na internet. Vai flertar com o pecado. Um pé na igreja e um pé no mundo. E quem tem um pé na igreja e outro no mundo já está no mundo, queridão. Quem é um crente vacilão? É aquele que gasta mais tempo na internet do que na Bíblia. Sabe, é interessante isso. A minha esposa sabe que eu sou meio radical com algumas coisas. Não tenho nada contra, nem série. Gente, pelo amor de Deus, não sai daqui dizendo que eu não disse. Mas eu sou radical mesmo. Esses dias eu estava assistindo com ela uma série bem interessante. Não tinha nada de errado, top. Não tinha nada, nenhum palavrão, nada. Mas quando me percebi preso naquilo, eu levantei e saí dali. Eu disse, eu não vou deixar isso aprisionar a minha mente. Ainda que seja bom, eu tenho domínio sobre essas coisas. Entenda o que eu vou dizer. Tudo que você não domina vai acabar te dominando. E você foi levantado por Deus para exercer domínio. Ei, Deus te deu autoridade para exercer domínio. Porém, se você não domina, aquilo que você não domina irá te dominar. E consequentemente, alguém que gasta mais tempo na internet ou no entretenimento do que com a palavra, vai acabar olhando mais o problema do que a solução. A solução está aqui. Quando nós lemos a Bíblia, isso aqui, queridos, é um manual de preventivo. Você sabe como lidar com a situação futura, que nem se manifestou ainda, porque você está lendo a palavra e ela está ensinando você a lidar com toda e qualquer situação. Crente desavisado é pego de surpresa, mas crente que lê a Bíblia não. Ele sabe como proceder. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele tem mais interesse em tirar um crente da presença de Deus do que tirar ele da igreja, ou até mesmo do que tirar a vida dele. Escute isso. O diabo tem mais interesse em tirar um crente da presença de Deus do que tirar ele da igreja, ou até mesmo do que tirar a própria vida dele. Sabe por quê? Porque um crente longe da presença de Deus, ele vai se tornar um crente infeliz, reclamão, murmurento e chato. Você conhece, ei, não levante sua mão, pelo amor de Deus. Mas você, se não for você, talvez você conheça alguém que seja assim, infeliz, reclamão, murmurento e chato. Definição: distante da presença. Quem se afastou da presença de Deus, inevitavelmente vai se tornar um crente infeliz, um crente reclamão, murmurento, um crente chato. E um crente desse naipe, o diabo não quer ele morto, e muito menos fora da igreja, porque dentro da igreja ele é muito mais útil nas mãos do diabo. Tá tudo bem, gente? Você me ama ainda? Graças a Deus. Sabe, um crente desse naipe dentro da igreja é um perigo, pois ele facilmente carrega outros crentes fracos para o mesmo lugar que ele está, longe da presença. Um crente desse naipe que está longe da presença, ele tem o poder de trazer uma influência sobre outros crentes que estão fracos. E com isso, a estatística de crentes desviados dentro da igreja só aumenta. Pastor, está acontecendo aqui? Não, eu estou falando justamente para não acontecer. Eu não quero crente desviado dentro dessa igreja. É porque tem gente que acha que um crente desviado está lá fora. Mas eu digo para você, tem muito crente desviado dentro da igreja, que vem bater a carteirinha no culto. Não, eu fui no culto. Tira até fotinho de que vem no culto, ou vem no culto de ceia, porque acha que é mais espiritual. Pastor, qual é o culto principal da igreja? Todo culto que tiver é o culto principal, porque naquele dia Deus está falando.
Amém, queridos? Então muitas vezes há esse tipo de comportamento, e nós não podemos vacilar, porque o diabo, ele está ao derredor, bramando como leão, esperando quem possa tragar. E eu estou falando isso de forma intencional em um culto de ceia. Minha esposa até questionou: por que você está pregando em 2 cultos? Porque eu tenho instruções de Deus. Eu não domino o púlpito aqui, queridos, vocês sabem disso. Tem muita gente que passa por aqui. Quando eu decido ministrar em 2 cultos, é porque eu sei que tem algo a ser compartilhado com a igreja, e eu preciso obedecer o Senhor. E eu estou falando isso de forma intencional, num culto de ceia, justamente para que, se porventura você se deixou tocar por esse espírito maligno, então hoje é o dia do seu retorno para um lugar em Deus, de onde você nunca deveria ter saído. Mas pastor, eu nunca saí. Ótimo, vacina para você, nunca mais vai sair. Mas se saiu, volte correndo. Pastor, eu estou na igreja todo domingo. Isso não te qualifica como um crente genuíno, genuinamente cristão. Sabe, Deus, Ele está à procura de crentes que sejam genuinamente cristãos. Sabe, cristãos genuínos, eles não são adulterados com... Sabe que adultério não é só alguém que está transando fora do casamento com outra mulher que não é sua. Adultério é tudo que é modificado. Sabe, Deus não quer modificações em você. Seja o mesmo aqui, seja o mesmo lá fora, seja o mesmo em todo lugar. Seja um crente cheio do Espírito na igreja, seja um crente cheio do Espírito fora da igreja. Seja um crente que glorifica o Senhor aqui, que glorifica o Senhor lá fora. Que você seja um crente das quais as pessoas que nunca leram a Bíblia, elas possam ler a Bíblia através da sua vida. Genuinamente cristão. Sabe, e eu oro para que, se porventura exista alguém aqui nessa condição, então hoje é o dia da tristeza, segundo Deus, tocar o seu coração e te levar para um lugar de arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, e arrependimento, ele gera mudança de comportamento. Sabe, e esse arrependimento vai nos conduzir a um lugar em Deus, aonde o Senhor, Ele vai nos dar vestes novas, Ele vai pôr um anel no nosso dedo e sandália nos pés. Do que o pastor está falando? Eu estou falando do filho pródigo. O filho pródigo, ele se afastou. Aquilo é uma figura de alguém que se afastou da presença de Deus, mas chegou um momento que ele caiu em si. Ei, não é apenas pessoas que estão fora da igreja que tem que cair em si, tem pessoas dentro da igreja que precisam cair em si. E o Senhor está pronto, nos esperando para celebrar aquele momento, para dizer: ei, tragam a melhor veste, ponha nele um anel. Anel é sinônimo de identidade restaurada. Vestes de justiça, sandálias nos pés, fala de filho do dono das propriedades. Ei, Deus está dizendo para você: eu quero restaurar a sua identidade de crente. A partir de hoje, você decidiu estar nesse culto, Deus está ativando em você o modo genuíno cristão. Oh, aleluia. Sabe, queridos, infelizmente tem muitas pessoas desanimadas com o evangelho por causa dos cristãos. Eu não gostaria de dizer isso em púlpito ou em público, mas infelizmente é uma triste realidade de que existem pessoas que estão desanimadas com o evangelho por causa dos cristãos. Não de todos, é claro, mas de alguns que têm se tornado pedra de tropeço. E a Bíblia diz que aqueles que têm se tornado pedra de tropeço, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirá-lo no rio, ou se atirar no rio. Olha a gravidade como o Senhor trata a questão da pedra de tropeço. Que eu e você não sejamos estes, que eu e você não tenhamos uma vida dúbia, que sejamos o mesmo em todo o tempo. Que nós não podemos mais perder tempo brincando com o evangelho. Deus está em busca não apenas de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas está em busca de crentes que sejam genuinamente cristãos, sem mácula. Sabe, eu creio que se o Senhor me deu essa mensagem, é porque Ele quer nos levar para um outro nível como igreja. E eu creio que hoje é um dia de arrependimento para alguns, mas também de perdão para outros. E se você porventura tem
a imagem errada do evangelho, porque alguém te decepcionou. Então hoje é o dia de você liberar perdão para essa pessoa. Escute, nem todo mundo é farinha do mesmo saco, não. Nem todo mundo brinca com o evangelho. Eu sei que aqui tem pessoas que têm um chamado ministerial poderoso e estão se escondendo porque um dia alguém frustrou você. Deixa eu dizer algo: pessoas podem te frustrar, Deus nunca te frustra. Seu chamado, o dom que Deus colocou na sua vida é irrevogável. Não adianta se esconder. Não se esconda do seu chamado, porque o dom e o chamado são irrevogáveis. E eu sei que eu estou sendo boca de Deus aqui nessa noite, para dizer para você que talvez está frustrado com o evangelho, por causa de pessoas. Ei, o evangelho não te frustra, pessoas podem te frustrar. Eu falava esses dias com um irmão, que ficou chateado comigo. Eu disse: rapaz, fique tranquilo, não é a primeira e não será a última vez que eu vou chatear você, porque ainda que eu tenha nascido de novo, seja casa de Deus, ainda assim eu habito num corpo de carne, e tenho uma alma que muitas vezes ela é latente. Já vacinei na hora. Para de mimimi, de frescura, porque se eu te chateei uma vez, é provável que isso se repita em outro momento. Agora, Deus não frustra você, Deus não te decepciona, Deus não te abandona, Deus não mudou de ideia, Deus não mudou os planos a seu respeito. Oh, aleluia. Então, se pessoas te machucaram, perdoe essas pessoas. O perdão te libera para viver o melhor de Deus. Existe um novo ciclo nos esperando, queridos. E eu creio que o Senhor, Ele está nos ajustando. Ele está trabalhando a nossa estrutura para esse tempo de coisas maiores e melhores. Deus está trabalhando as bases, queridos. Escute, tem coisas novas da parte de Deus para as nossas vidas, que estão apenas aguardando a nossa estrutura ficar pronta, para que então o Senhor possa liberar essas coisas. Eu falei sobre isso um tempo atrás em uma mensagem, mas Deus está pacientemente esperando a nossa estrutura espiritual e emocional ficar pronta, para que Ele possa liberar dádivas sobre as nossas vidas, sem que a nossa atitude comprometa o processo que Ele tem para nós. Sabe, essa é uma noite onde, sabe, o Senhor está forjando a nossa estrutura, preparando as nossas bases para as coisas novas que Ele tem para nós. E eu creio que esse é o tempo onde o Senhor, Ele quer colocar em evidência a aliança que Ele tem comigo e com você. De que forma? Te abençoando ainda mais. Ei, você já é abençoado, mas o que você já experimentou não é nada comparado àquilo que ainda você pode experimentar. Tem muita coisa boa para você, e tem muita coisa boa para você. Aquilo que você já viveu não se compara àquilo que você ainda pode viver, se a sua estrutura espiritual estiver pronta para Deus liberar bênçãos sobre a sua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus quer evidenciar a bênção dEle sobre nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer tornar evidente a bênção dEle sobre as nossas vidas. E a nossa parte é oferecer a estrutura certa, para que Ele possa nos elevar a um outro patamar, aonde a bênção, ela não será comprometida pela falta de posicionamento cristão. Eu estou falando de ser genuinamente cristão. Um cristão genuíno é um cristão que se posiciona. Ele não muda conforme o que está à sua volta. Ele não é como um camaleão que se camufla segundo aquilo que está à sua volta. Ele permanece o mesmo em todo lugar, em todo momento. Ele é crente dentro da igreja, ele é crente fora da igreja, ele é crente no meio dos ímpios, ele é crente o tempo todo. Ele não é um crente chato, ele é um crente cheio do Espírito. É diferente. Um crente cheio do Espírito sabe o que falar, como falar, para ser aceito em toda situação. Sabe, queridos, nós somos uma igreja que ensina a viver pela fé, mas também somos uma igreja que ensina sobre a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Agora, a Bíblia diz que é melhor aquele que consegue dominar a si mesmo do que um herói de guerra que toma uma cidade. Olha só o que a Bíblia diz: é melhor quem se domina do que aquele que domina uma cidade. É melhor aquele que exerce domínio próprio do que o herói de guerra que toma uma cidade.
É melhor dominar as suas emoções. Basicamente o que esse texto está dizendo é que antes de querer dominar o diabo, primeiro nós temos que exercer domínio sobre as nossas emoções. E as nossas emoções nos sabotam, queridos. As nossas emoções podem nos colocar numa saia justa. Me magoou, estou chateado, estou ferido, estou isso, estou aquilo. Ei, você está em Cristo. E quem está em Cristo não anda por aquilo que sente, anda por aquilo que crê. Não deixa suas emoções te sabotarem. Sabe, exerça domínio sobre as suas emoções. Sabe, eu creio num tempo onde nós seremos tão ousados para dominar a nossa carne e as nossas... O que é dominar a carne? Os impulsos da sua carne. Você sabia que a sua carne não é convertida? Não, pastor, eu sou convertido. Seu espírito é. Sua alma está no processo de renovação. À medida que você renova sua mente, você consegue controlar a sua alma. Mas o seu corpo, ele será redimido. Ele não está convertido, ele está redimido. Então você vai precisar exercer domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito, para controlar suas emoções e a sua carne. Quem pode dar uma glória a Deus aí? E eu creio nesse tempo, onde nós seremos tão ousados para dominar nossa carne e as nossas emoções, como somos ousados para desfazer as obras do diabo. Sabe, ontem nós estávamos voltando lá do sítio, era aniversário do nosso netinho de 1 ano, estávamos voltando, passamos aqui no São Caetano e tinha uma mulher estirada no chão, estava garoando, chuva, e ela estirada no chão, um monte de pessoas em volta, e foi automático. Eu já na hora disse, eu repreendo todo o espírito de morte, declaro vida sobre essa pessoa, e nós passamos, e eu passei e orei, e eu fiquei pensando, rapaz, eu fui tão ousado em declarar vida sobre ela, eu deveria ter a mesma ousadia para declarar domínio sobre as minhas emoções. Você está entendendo? Nós aprendemos a autoridade que temos no nome de Jesus e queremos controlar as ações do diabo, mas antes temos que controlar as nossas emoções. Quanta besteira eu falei, não deveria ter falado, quantas atitudes erradas que eu não deveria ter tomado. Será que eu declarar vida sobre alguém anula o que eu fiz de errado? Não, Deus quer ambas as coisas, mas melhor é aquele que domina suas emoções do que o herói de guerra que toma uma cidade. Você está comigo? Sabe, Jesus, ele veio de fato para desfazer as obras do diabo. E ele delegou a nós essa mesma autoridade, dizendo que em seu nome nós faríamos as mesmas obras e obras ainda maiores. Isso traz sobre nós um senso de responsabilidade. Eu falei sobre exercer domínio sobre a carne e sobre as emoções, mas isso não anula que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo e deu a nós a responsabilidade e a autoridade de fazer as mesmas obras e obras maiores. Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19, por favor. Diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Diga, eu tenho autoridade. Está escrito, acabamos de ler. Lembra que se você é um cristão, e como um cristão genuíno, você tem autoridade no nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Para que a ficha caia e você não deixe o diabo cirandar na sua vida, não deixe o diabo cirandar na sua família, não deixe o diabo cirandar no seu trabalho. Ei, lembra de uma coisa: você determina como as coisas serão e não o diabo. Eu declaro a partir de hoje um senso, uma consciência da autoridade que te foi delegada no nome de Jesus, e nunca mais o diabo vai cirandar na sua vida, nunca mais o diabo vai cirandar na sua família, nunca mais o diabo vai cirandar no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver, porque entenda, não é o diabo que determina como as coisas serão, é você que determina na autoridade do nome de Jesus. Comece o seu dia celebrando, este é o dia que o Senhor já fez, para que nele eu me alegre. Oh, aleluia. Agora,
Nós acabamos de ler Lucas 10:19, que Jesus disse para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e também disse que nada iria nos causar dano. Agora, quando Jesus fala isso aos seus discípulos, ele estava usando uma figura de linguagem que eles conheciam. Tudo que Jesus usava, a parábola do semeador, era porque estava dentro do contexto daquela época. Mas quando ele fala pisar de serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, nada vai te causar dano, é porque os discípulos conheciam aquela linguagem, era uma figura de linguagem. E eu quero só explicar para você por que as pessoas conheciam daquela época, os discípulos conheciam. Simplesmente porque as sandálias dos soldados romanos, elas tinham uma espécie de garras, como que pregos na sola, e isso servia para deixar eles bem seguros, para não escorregarem enquanto caminhavam ou enquanto lutavam, e também poderia ser usado para pisar no inimigo, ou seja, o mesmo calçado com garras, com espécies de pregos nos pés, que mantinham eles seguros na hora da batalha, também poderia ser usado como uma arma contra o inimigo. O que isso tem a ver com aquilo que Jesus disse? Tudo. Ele disse: pode pisar, a autoridade que eu te dou, você pode pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. O que isso me mostra? Continue andando à luz da palavra, e as suas pisadas, elas serão como que pregos na cabeça do diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como você se sujeita a Deus? Andando à luz da palavra. Ande à luz da palavra, e lâmpada para os seus pés será a palavra, e a cada passo que você der na palavra, você está pisando na cabeça do diabo. O que é andar na palavra? Se está escrito que nós não devemos nos contaminar com os prazeres desse mundo, eu ouço a palavra e com isso eu piso na cabeça do diabo. Se a palavra diz que nós não devemos fofocar, eu não vou me meter em fofoca, e com isso eu piso na cabeça do diabo. Você está comigo? E o melhor de tudo, Jesus disse que não haverá dano sobre as nossas vidas. E eu quero concluir liberando uma palavra profética sobre a sua vida nesse tempo. Queria que você ficasse de pé. E eu quero fazer isso usando como base um texto de Gênesis 24. Eu não vou ler para você, vou colocar você a par do contexto. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Nesse contexto, Abraão, ele manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, seu filho. E manda buscar essa mulher, essa futura esposa, na terra da sua descendência. Então o servo de Abraão, ele sai da sua cidade, vai para a terra da descendência de Abraão, e ele para num poço próximo à cidade de destino, num horário em que as moças iam tirar água. Havia um horário do dia, e este era um trabalho que as moças faziam. E então ele estava indo com um propósito: encontrar a esposa para o filho do seu senhor. Então ele se coloca naquele lugar. Só que havia um problema: de tantas moças que viriam, como ele poderia saber aquela que seria certa? Dentre tantas opções, como ele poderia saber qual seria a certa? Então ele faz uma oração. Aquele servo de Abraão faz uma oração. Eu estou falando tudo isso para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se eu fosse você, ficaria ligado. Então aquele servo, ele faz uma oração, e ele pede um bom encontro. Diga: um bom encontro. Ele pede um bom encontro, e o sinal de que aquele seria um bom encontro seria que ele apenas iria pedir água para beber. Afinal de contas, ele parou num poço próximo da cidade, ali num lugar onde as moças vinham tirar água, e ele faz apenas um pedido. Ele estava com sede, queria tomar água, e o sinal seria que a moça que oferecesse água, desse água para ele, mas também para sua comitiva de 10 camelos, aquela seria a moça certa, escolhida pelo Senhor. E talvez você pense: mas é fácil. Não é tão fácil assim. Eu fui dar uma pesquisada: quantos litros de água bebe um camelo? Alguém aqui sabe? É mais de 100 litros de água. Um camelo com sede pode beber até 120 litros de água. Haviam 10, vamos pensar que beberam só 100. 1000 litros de água. Um copo, 2 para o servo de Abraão, mais 1000 litros para aqueles camelos. E Rebeca fez exatamente isso.
E isso me mostra que a mulher preguiçosa vai ter dificuldade para casar. Não, porque se a mulher deu água para o servo de Abraão e para 10 camelos sedentos, ela trabalhou muito, mas arrumou um bom marido. Mulher preguiçosa vai ter dificuldade para casar. Agora, tem um homem rindo aí, né, cutucando, mas deixa eu dizer algo para você. Se a mulher preguiçosa vai ter mais dificuldade para casar, imagina o homem que Deus o levantou como provedor. Se a mulher preguiçosa tem dificuldade para casar, o homem preguiçoso não casa nunca. E eu declaro que nenhum homem preguiçoso vai casar, porque não vai se escorar em mulher alguma para viver. Vai criar vergonha na cara e entender o seu chamado em Deus. Mas isso é tema para outra mensagem. Vou voltar para cá. Quase que eu me empolguei aqui. Bom tema para o culto da família, né? Mas eu quero me deter na oração do servo de Abraão, o qual disse: Senhor, me dá um bom encontro. Ele estava dizendo: me dê êxito nesse empreendimento, me dê sucesso e favor nessa ação minha que eu preciso fazer. E ele fez isso simplesmente para não perder tempo e para ter resultados no seu propósito. E eu chamo isso de conexões divinas. Diga: conexões divinas. Sabe o que é conexão divina? É quando Deus coloca a pessoa certa, na hora certa, para te favorecer. Ei, Deus não quer que você perca tempo. Tem gente atrasada no calendário de Deus, porque está tendo péssimos encontros. Eu declaro a partir de hoje, o Senhor te dando excelentes encontros. O que é isso? Encontros com as pessoas certas, as conexões certas, pessoas que vão te puxar para cima, pessoas que vão te mostrar um caminho pelo qual você não andou ainda, pessoas que conhecem um pouco mais do que você. Ande com os sábios, e sábio será, diz a palavra. Oh, aleluia! Eu declaro isso sobre a sua vida, esse tempo de êxito e sucesso. Agora, tudo começa na dependência. Porque aquele homem, ele diz, ele orou ao Senhor, ele dependeu do Senhor e teve êxito. E eu sei, Pai, queridos, que essa mensagem, ela ajustou a nossa estrutura para um tempo de aumento, de crescimento, de aceleração nas nossas vidas. Se prepare, estamos num momento de transição, e todo momento de transição vai requerer de nós ajustes. E o Senhor quer ajustar as nossas vidas para um tempo de aumento. Mas eu também declaro você nesse tempo sendo um canal usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas. Sabe, eu gostei daquilo que Iracema falou aqui. Isso mostra que estamos no mesmo espírito. Deus quer fazer de mim e de você um canal para abençoar outras pessoas. Deus quer fazer de mim. Por quê? Por que você... Ei, tem um propósito para você ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Tem um propósito para você ser abençoado. Quando Deus abençoou Abraão, Ele disse: seja você agora uma bênção. Eu declaro você sendo usado por Deus para abençoar outras pessoas, porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Qual é a palavra profética, pastor? Você não falou ainda. Escute o que eu vou dizer para você. Tem pessoas aqui que precisam ser mais liberais em generosidade para serem aprovadas para as coisas maiores que Deus tem para você. Escute, eu estou falando isso pelo Espírito. Eu relutei em falar isso, mas eu sei que eu estou falando pelo Espírito. Tem pessoas aqui que precisam ousar mais em generosidade para serem aprovadas para as coisas maiores que Deus tem para a sua vida. Sabe de onde eu estou tirando isso? Da Bíblia. E eu quero ler um último texto com vocês. Não passei para o pessoal da mídia, mas eles vão dar um jeito de colocar aí. Provérbios capítulo 11, versículo 24, por favor. Provérbios 11, 24, diz assim: quem dá com generosidade, eu vou ler na versão NVT, por favor. Aí está RA, né? Não é essa aí não, gente. Eu estava usando o NVT. Isso. Diz: quem dá com generosidade se torna mais rico. Quem quer ficar rico aqui? E perceba que a generosidade vem antes da riqueza. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Escuta, toda vez que Deus te pede algo, onde está a palavra profética, pastor? Eu já estou há 10 minutos falando. Por inspiração profética, porque coisas precisam ser destravadas na vida de pessoas aqui. Escute, quando Deus, Ele te pede algo, é porque Ele quer te honrar, queridos. Escute o que eu estou te dizendo. Quando Elias, ele pede algo para aquela viúva de Sarepta, ela deu a ele tudo que ela tinha. Ela deu a farinha, ela deu o azeite, fez um bolo para ele. Mas a Bíblia diz que nunca mais acabou o azeite, nunca mais acabou a farinha. Ela simplesmente abriu mão de algo que não saiu da vida dela.
Aquilo multiplicou. Quando Deus te pede algo, é porque Ele quer honrar a sua vida. Amém, queridos? E eu sei que Deus está destravando coisas aqui. Talvez nós vamos terminar o culto daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vamos terminar o culto. E talvez esse seja o momento de você buscar alguém, procurar alguém, para você orar por essa pessoa e abençoar ela com uma palavra inspirada. Talvez esse seja o momento de você procurar alguém e dar algo a essa pessoa. Talvez você tire um casaco seu, dê a ela. Talvez um cachecol, talvez uma oferta, talvez qualquer coisa. Mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Talvez pague um lanche na cantina. Mas ei, começa a fazer algo, porque Deus quer tirar o tampão que está obstruindo as bênçãos de fluírem mais na sua vida. Oh, aleluia. Eu quero orar com você nessa hora. Obrigado, Pai, por essa tarde, início de noite. Eu sei que algo do céu, Pai, foi liberado aqui, e eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu sei que tudo que foi falado aqui, houve até desconforto no coração de alguns, mas eu sei que é o Senhor trabalhando a nossa estrutura para um tempo de aumento. É o Senhor trabalhando a nossa sensibilidade e a nossa generosidade, a nossa liberalidade para um tempo de riqueza nas nossas vidas, porque não haverá riqueza sem haver generosidade antes. E eu declaro o teu povo, Pai, prosperando no caminho da generosidade. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um deles, Pai. Eu declaro um tempo de abundância sem limites. Teu povo prosperando em tudo que fizer, sendo surpreendidos pelo favor do Senhor. Eu declaro todo impedimento sendo removido na vida dos meus irmãos, todo obstáculo que Satanás colocou sendo removido. Eu declaro teu povo, Pai, andando como quem anda de dia, à luz da tua palavra, e desfrutando das bênçãos do Senhor de forma plena e abundante nas suas vidas. Eu quebro agora, Pai, todo espírito de avareza no meio do teu povo que tem impedido eles de avançar financeiramente, e oro para um tempo de generosidade tocando os corações dos teus filhos, e que eles entendam, Pai, que a riqueza ela anda por uma estrada chamada generosidade, e que a bênção do Senhor, Pai, toque os teus filhos. Eu declaro um tempo de aumento sobre esta igreja, Pai, não apenas numérica, mas um tempo de aumento em fidelidade para com o Senhor, um tempo de aumento, Pai, em integridade, de postura, de caráter, que haja, Senhor Deus, um posicionamento em nosso meio, que nós sejamos reconhecidos nessa cidade como uma igreja, Pai, genuinamente cristã, não apenas uma igreja da fé, mas uma igreja de crentes que são verdadeiramente crentes dentro e fora da igreja. Eu abençoo teus filhos, Pai, e declaro, Senhor Deus, que eles viverão a partir de hoje, se aceitarem essa palavra e viverem essa palavra. Eu declaro que a partir de hoje eles entrarão no melhor tempo de suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Se mantenha de olhos fechados. Eu ainda quero falar com algumas pessoas aqui. Talvez você entrou nesse lugar desacreditado, frustrado, sem expectativa. Talvez você entrou tão desmotivado, achando que não vale nem a pena viver, achando que não tem razão para a sua existência. E eu digo que você veio no lugar certo, no culto certo, na hora certa, para que o Senhor alcançasse seu coração e mudasse coisas dentro de você, te aprovando para viver coisas intensas no Senhor, te aprovando para viver tudo aquilo que foi falado aqui, uma vida de abundância plena no Senhor, dominando as emoções, dominando os recursos, dominando sobre as circunstâncias. É para isso que Deus te chamou. Mas talvez você não tenha conseguido viver essa realidade, e tem de fato vivido uma vida tão desgastada, tão sobrecarregada, tão atribulada, que você já até mesmo perdeu o brilho pela vida. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele está interessado em você. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu futuro, Ele quer te dar um destino glorioso com Ele. Talvez algumas pessoas aqui até já entregaram a vida para Jesus em algum momento, mas entendem que a partir daquilo que foi falado aqui, elas precisam se posicionar hoje e entregarem suas vidas nas mãos daquele que tudo pode. Então você também é alvo desse momento. Você só não pode sair daqui da mesma forma, não pode. Deus, Ele promove encontros divinos, e esse é um bom encontro. Aquilo que o servo de Abraão orou, o próprio Espírito Santo promoveu neste lugar, dando a você um bom encontro, um lugar onde coisas serão resolvidas.
mas tudo começa com entrega. Não tem como o Senhor resolver nada sem que eu entregue a Ele as minhas necessidades, as minhas lutas, sem que eu entregue a Ele as minhas demandas e principalmente entregue a Ele a minha vida. E o Senhor disse: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. E pode ser que você seja essa pessoa que está vivendo essa realidade, uma alma cansada, está se sentindo sobrecarregado, está se sentindo, praticamente sem prazer pela vida. Então você é alvo desse momento. O Senhor quer mudar a sua história, mas tudo começa quando você entrega a sua vida nas mãos daquele que tudo pode, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você é essa pessoa que entende que você precisa de Jesus na sua vida, que você precisa entregar a Ele suas demandas, que você precisa entregar a sua vida a Ele, ou reafirmar o seu compromisso com Ele, eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor tirará os pesos, tirará os fardos, trará alegria e paz ao seu coração, e te dará um prazer pela vida, uma vida que Ele planejou para você. Mas tudo começa com uma decisão, e a sua decisão agora pode ser tomada apenas levantando uma de suas mãos, para que eu possa identificar onde você está e possa orar pela sua vida. Se você está aí, apenas levante uma de suas mãos. Eu quero saber onde você está. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém, ainda dá tempo. Se você está aí, levante sua mão. Isso mesmo, eu vejo mais mãos levantadas. Se há mais alguém, mais mãos. Seu coração está acelerado, você não sabe se é com você. Eu digo: é claro que é. O Senhor quer mudar a sua história hoje. Não é amanhã, amanhã pode ser tarde demais, é hoje. Deus quer mudar a sua história hoje. E tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos, para que eu possa orar com você, e a sua vida será totalmente transformada pelo poder do Senhor. Você que levantou a sua mão, venha para cá correndo. Venha para cá agora, eu quero orar com você rapidamente. Vença a barreira da vergonha, venha para cá. Me permita orar pela sua vida. Deixa Deus completar a boa obra que Ele começou na sua vida. E aí, quando você botou o pé nesse lugar, o Senhor já estava interessado na sua vida. Se você levantou a sua mão, corra para cá. Não deixa para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje. Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Esse é o dia onde o Senhor encontrou você. Esse é o dia onde o Senhor está, mudando a chave na sua vida. Começa hoje, mas vai até a eternidade. Oh, aleluia. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe aqui para mim, por favor, vocês que vieram à frente. Escute. Deus, Ele trabalha com propósito. Deus não trabalha com coincidência, nem por acaso. Se vocês estão aqui nessa tarde de domingo, é porque houve um clamor no coração de Deus. Deus atraiu vocês para um lugar de cura, de libertação, de restauração. Deus ama vocês mais do que vocês imaginam. Deus encontrou vocês. Houve um bom encontro nessa tarde. Mas eu queria convidar vocês que vieram à frente a curvar a cabeça e repetir uma oração comigo, que toda a igreja vai repetir, se identificando com vocês. Igreja, tendo as mãos para cá. Vocês que vieram à frente, de alto e bom tom, digam: Senhor Jesus, nessa tarde eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que sem Você eu nada posso fazer. Portanto, eu decido entregar a minha vida totalmente em Tuas mãos. A partir de hoje eu Te reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai, pela vida de cada um desses meus irmãos. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu desligo a vida deles agora de toda a obra das trevas e declaro eles ligados ao Teu coração. Eu declaro eles entrando no melhor tempo de suas vidas, Pai. Guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, supridos pelo Senhor. Declara a paz que excede todo entendimento, guardando seus corações, e eles vivendo uma alegria por dentro, não uma alegria circunstancial, baseada em coisas externas, mas uma alegria genuína, promovida pelo Teu próprio Espírito. E por isso eu Te dou graças, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, queridos, vocês hoje ganharam uma grande família, a família da fé, a família Verbo da Vida, uma igreja que ama vocês. Nós queremos ser família, para andar com vocês, amar vocês e cuidar de vocês. E essa família, ela está aqui, e eu queria que vocês que vieram à frente, só virassem para trás, virem para trás, por favor, para conhecer a família de vocês.
Glória a Deus.